Bom dia! Vamos falar da técnica de pastel seco. É uma técnica que não é muito utilizada, mas é rápida, é fácil de aprender e tem resultados surpreendentes. Não perca esta aula! Na técnica de pastel, a escolha do papel não é tão decisiva como na aguarela, como vimos na anterior. No entanto, temos de ter algum cuidado na escolha, uma vez que na fase final do processo precisamos de algumas características especiais, como veremos. Vamos então ver quais são as escolhas possíveis em termos de papel. Uma boa alternativa é papel para desenho normal, com 180 gramas. Eu diria que não vale a pena ir a mais do que 180 gramas na pintura a pastel. Algum grão ligeiro, não queremos entrar no grão muito rugoso como a aguarela, não vale a pena. E depois podemos verificar nas características se existe realmente a possibilidade de pintar a pastel neste papel, se existe essa recomendação. Uma alternativa interessante é um papel de esboço. Um papel de esboço é liso, é mais barato do que um papel para técnicas mistas e, se tiver uma gramagem aceitável, serve perfeitamente para nós fazermos um bom pastel, um bom desenho de pastel e conseguir bons resultados poupando algum dinheiro. Por isso, não despreze a alternativa de trabalhar com papel de esboço. Quanto ao suporte, não recomendo, como no caso da aguarela, cadernos de folhas. Recomendo blocos de folhas independentes, para que, quando trabalho, o pó que o pastel larga não suje as folhas que não estou a utilizar. E a utilização das folhas dos cadernos deve ser feita uma a uma, como vamos ver. Vamos utilizar este bloco para a nossa aula. Vou escolher uma folha. Também é uma folha bastante lisa. E vou guardar o resto do bloco. A colocação da folha deve ser numa superfície vertical. Não trabalhe em pastel em cima de uma mesa com a folha horizontal, porque o pó do pastel tem que cair, tem que sair da folha. Já vamos ver. Tenho aqui a minha folha de pastel preparada para pintura. Agora, vamos utilizar os pastéis. E temos que escolher que pastéis devemos utilizar. O pastel seco é apresentado normalmente em caixas com paus de giz, muito parecidos com o giz utilizado em escolas. Cada cor é um giz em que o pigmento é aglomerado à base de óleo e com um determinado nível de prensagem. Existem vários níveis de adição de óleo e de prensagem. Vamos utilizar no nosso exemplo os pastéis macios, os soft pastels, que são os mais utilizados e aqueles que representam melhor a técnica de pastel. A minha caixa de pastéis tem 30 cores. Podemos começar com 12 e depois comprar algumas cores individualmente para somar à nossa gama base. Os preços variam muito em função da qualidade. As melhores marcas são bastante caras. Mas podemos encontrar uma caixa de 12 pastéis de uma gama média de boa qualidade, como por exemplo o Van Gogh, por um valor a rondar os 15 euros. Este tipo de pastel seco, também existe em lápis. São normalmente mais baratos que os pastéis em giz. Estes lápis de pastel têm mais óleo e uma maior pressão e por isso não transmitem tanto pigmento para o papel como vamos ver. Os bastões de pastel vêm com um papel de proteção. Para retirar o melhor partido, devemos retirar o papel e partir um pedaço desse bastão. Este pedaço permite pintar com a parte mais fina, fazendo riscos. Mas também permite pintar com a parte mais larga, o que permite colocar mais pigmento na folha de uma forma mais suave e contínua. Temos assim duas formas de pintar com o mesmo pedaço. Vamos agora utilizar o amarelo. No caso do pastel, a cor do bastão mantém-se quando é transferida para o papel.
Quando aplicamos o pastel sobre o papel, nem toda a superfície é coberta, devido à rugosidade do próprio papel. A melhor forma de completar a aderência da cor ao papel é utilizar os nossos dedos. Os nossos dedos têm alguma gordura que ajuda o pigmento a aderir ao papel. Utilize vários dedos para não misturar as cores de forma indesejada. Pode lavar as mãos para limpar os dedos, mas nunca use os dedos molhados. Uma das características mais interessantes do pastel é a possibilidade de fazer graduações suaves quando se misturam duas cores ou dois tons. Vamos misturar o amarelo e o vermelho. Como vê, conseguem-se transições muito suaves entre as cores. Aproveite este efeito. Esta característica faz com que o pastel seja muito utilizado, por exemplo, por pintores de rua para fazerem retratos de uma forma rápida, suavizando os tons da cara e mantendo a cor controlada. Em contrapartida com o pastel, não conseguimos muito detalhe, pelo que não recomendo que façam desenhos de pequenas dimensões. Os lápis com o pastel seco, devido à sua maior compressão, permitem mais detalhe e, como são compatíveis com os paus de giz, podem ser utilizados para isso, como veremos. No entanto, não transmitem tanto pigmento, resultando por isso cores menos vibrantes e mais difícil se torna a fusão entre as cores. No entanto, posso definir contornos com esse lápis. Se não quiserem sujar os dedos, podem utilizar esfuminhos ou até papel. O papel de cozinha serve. Mas estes elementos retiram muito pigmento ao papel e por isso retiram cor. A melhor opção é mesmo utilizar os seus dedos. Vamos fazer então o nosso exercício. Vou utilizar o giz e vou utilizar como modelo o desenho da primeira aula, desenho à vista. Como vos digo, não tenho grande preocupação com o desenho em si. Vou pegar aqui num giz já partido e vou fazer aqui a minha maçã. Toda vez. Posso pintar toda a superfície da maçã verde. Depois vou utilizar aqui um castanho preto para pintar o pote. Como veem aqui, eu não estou a utilizar os riscos de referência, mas tenho-os na cabeça, não? Se eu fizer aqui riscos, dificilmente eu apago estes riscos. Portanto, eu só estou a criar as grandes formas e vou utilizar pastel branco. Tenho um pastel ainda novo e, portanto, não sei se veem, vou tirar um pedacinho do papel,
descascá-lo e depois partir um pedaço para trabalhar com esse pedaço. Guardo este na caixa e vou trabalhar com este pedaço. Aqui vou pintar a mesa. E assim, pode-se... mas porquê é que pinto de branco? Pinto de branco porque toda a pintura tem que estar impregnada de pastel, não posso... E também vou pintar de branco aqui este, que vai ser as sombras, porque a sombra da mesa, não é? Okay. E tal como no desenho que eu fiz, pronto, vou guardar aqui o branco, vou pintar também um vermelho mais suave. Estão a ver, este permite-me pintar rapidamente, como vamos ver, permite-me pintar rapidamente todas as superfícies que eu pinto. E com esta facilidade, ou seja, eu estou a controlar, não é? Aqui, tenho que ter aqui cuidado depois neste espaço que é mais pequenino, mas então não estou aqui muito preocupado com os contornos. Eu aqui já, ao contrário da aguarela, posso juntar aqui porque depois vou fazer a mistura com os dedos, não é? Se quiserem, só para dar uma noção, vou guardar aqui. Como é que eu faço aqui a sombra? Eu se coloco, tal como numa mistura qualquer, se eu coloco muito escuro, dificilmente eu volto a ter uma cor clara. Eu quero uma sombra suave, não é? E o branco, já sabem, podemos fazer com preto, como vimos na nossa aula de luz e sombras. Mas se eu levemente, não é? Se eu colocar aqui o preto, eu depois mas pego aqui no preto e vou misturar, estão a ver? Suave. Estou a misturar o pigmento de preto com o branco que lá estava e estou a criar aqui esta zona e agora, se quiser, vou acrescentando algum preto nos sítios que eu quiser, não é? Por aqui uns toques para depois, quando fizer a passagem com o dedo, ter aqui umas zonas de sombra, não é? E agora estou aqui mais perto faço assim a minha junção. Por exemplo, como é que este risco, se não tem aqui este risco, desaparece? Está aqui um risco preto que eu carreguei a mais. Então, branco. O que é que o branco se gasta? Voltamos a pintar o branco e voltamos a fazer a mistura. E temos aqui o tal degradê com a sombra por baixo da mesa. Foi o efeito que também fazemos com a aguarela, com qualquer outra mistura. Vamos também fazer aqui, já agora no fundo, vejam como é rápido a sua impregnar a nossa folha com o rosa. Agora eu é que decido se na próxima se lhe vou dar, e também posso, por exemplo, fazer o mesmo aqui para recuperar esta parte que eu pus aqui um bocadinho mais de pintura. Vamos marcar outra vez aqui o contorno da mesa, ou seja, eu estou a pintar por cima e pinto quando quiser, não tenho que esperar, não é? Esta é que é a versatilidade do pastel, porque eu pintei por cima do vermelho e basicamente eu consigo recuperar mesmo. E agora mais um toquezinho aqui, está aqui um risco assim, eu passo os riscos, não é? Porque isto não são riscos, eu estou a colocar o pastel na folha para depois trabalhá-lo em termos de... Porque eu queria aqui um bocadinho de sombra na mesa e estou a colocar aqui a sombra. E depois vou retificar, se quiser, outra vez com um branco e ter o efeito que pretendo, certo? Ou seja, vamos então também criar... Pronto, eu deixei os elementos, mas obviamente vamos fazer aqui também no jarro o que fizemos com
mais escuro aqui, mais escuro aqui, mais escuro aqui, e depois quando faço estou a pintá-lo tudo preto, não é? Não tenho problema, só estou preocupado aqui com a zona mais clara e a zona mais escura, mas isso agora é uma questão da sombra, porque depois eu sei que no caso do pastel eu consigo dar aqui esta impressão que pretendo com o branco em cima, ou seja, esta aqui é a versatilidade do pastel, é esta, ou seja, eu consigo definir e redefinir os meus contornos, o desenho, com facilidade. Vamos fazer aqui outra coisa que também tenho, que é a sombra do rubor. Vou pôr aqui o amarelo. Okay, vou misturá-lo. Não estou preocupado com o amarelo sair do risco, porque depois eu vou pôr realmente mais preto lá dentro e depois vou também corrigir as partes do amarelo que não queria, e depois também há um efeito que vocês notam, que é aqui um bocadinho um reflexo, e depois posso salidar aqui estes reflexos. Não estou muito preocupado com o resultado final. É claro que depois todas estas áreas, não é, têm que ser misturadas com o dedo e irmos juntando. Estou aqui basicamente com o pote dentro de um nível que eu quero para aqui. Agora vamos tratar das sombras. Estão a ver estes coisinhos, até com o branco. Sempre se pode corrigir, certo? Sempre se pode corrigir. Aqui, pronto. Vamos tratar aqui da sombra. Como vos digo, portanto, há aqui uma sombra. Também vou utilizar aqui este. E depois esta sombra branca sobre preto. Depois aqui mais perto do pote maior. Aqui mais perto já tenho aqui um bocadinho de verde, que é o reflexo da maçã. Um bocadinho mais escuro. Depois também tenho aqui, já lá vamos com o dedo, depois tenho aqui uma zona também escura. Okay. Sempre misturar. E depois, como vocês sabem, para criar aqui as sombras da maçã, esta sombra eu vou pôr aqui a vermelho e depois, neste caso, vou pôr aqui um bocadinho. E depois mais verde. O que é que eu vou buscar aqui também para outras tons da maçã? Vou buscar outros verdes. Vou buscar aqui outros verdes, os verdes mais escuros, aqui na sombra também, para os lados. Não estou muito preocupado com só vocês verem como é que é versátil aqui os nossos contornos, não é? A maçã, aqui. Depois um amarelo para as zonas de luz da maçã, que eu tenho aqui, também. E depois vou aqui na parte da cor, aqui dar-lhe procurar aqui um verde ainda mais escuro para conseguir aqui estas sombras. Vou pôr mais vermelho, ou seja, depois já misturo, ou seja, eu só estou a pôr pigmento, não é? Depois há mais verde, com vermelho, tenho aqui uma zona e depois aqui, depois então
sombra. Também tenho aqui uma sombra da própria maçã, mais escura aqui e mais clara aqui nesta zona que recebe a sombra. Portanto, é assim, depois o pastel é uma coisa rápida, sim senhor, mas também é uma coisa que nós podemos fazer, demorar o tempo que quisermos. Agora, ainda faltam aqui algumas coisas. Eu posso pegar aqui nos tais, como os prometi, nos lápis e fazer em cima deste, porque são perfeitamente compatíveis, os detalhes, não é? Os detalhes também há um lápis branco. Posso salientar aqui, estão a ver? Tentei fazer aqui este branco, mas ele, como deixa pouco pigmento, prefiro então fazer com o branco do próprio giz e ter aqui uns dedos. Depois, se quiser dar à maçã um tonzinho, também lhe posso pôr nas sombras aqui uns vermelhos e dar aqui. E depois também aqui este tal, um reflexozinho aqui e um reflexozinho aqui. E aumentei aqui este reflexo. Também mais verde escuro aqui. E também verde escuro aqui neste lado, que tem mais sombra. Então eu coloco, depois vou gerindo esta. Agora vou fazer aqui uma coisa que é definir os contornos com o fundo para que a maçã ganhe vida aqui nesta zona, não é? Como disse, não estou muito preocupado com o desenho em si, mas foi para vos dar aqui uma noção e agora, se quiser, também alguma aqui, sobretudo nesta parte mais escura, e depois voltamos sempre aqui a trabalhar o esfumado, não sei se é esfumado, ok? Pronto, estamos no fim do nosso exercício. Se quisessem continuar a dar aqui impacto à maçã, pois poderiam fazê-lo olhando para o modelo e fazendo aquilo que achavam, não é? Que seria interessante para completar aqui a nossa maçã. Vamos aqui acrescentar um bocado mais de sombra a este lado, como sempre, com a cor e depois a sua complementar, que é o vermelho. Onde é que eu tenho o vermelho? Está aqui, para que a sombra fique mais realçada, não é? Pronto. Ou seja, poderíamos agora, aqui no caso destes contornos, voltar a pôr alguma. Depois, se quiserem, também, isso é uma opção, quando acharem que, em termos de trabalho, em termos de base, está mais ou menos aceitável, portanto, agora se pudesse pôr aqui mais vermelho, etc., como quisessem, mas é sempre possível, quando nós quisermos, numa determinada obra, dá algum detalhe para dar mais vida. Tenho aqui as sombras podiam ser mais, ok? E vou, por exemplo, já com
com interesse, não é? Com dar aqui umas pinceladas, posso dizer pinceladas, sim, dar umas pinceladas com o pastel sem depois esfumar, criando texturas mais vivas, né? Mais vivas na minha obra. Portanto, posso realmente depois, aqui que é o que estou a fazer, com outras cores, até posso ir buscar aqui um amarelo mais para dar aqui uma cor e fazer aqui dar-lhe mais vida, né? Dar-lhe mais vida, porque depois posso, e o Degas fazia muito, porque depois da base posso criar aqui as nossas mais textura, não é? É uma opção nossa que o pastel nos permite, é muito versátil e, como viram, temos aqui uma obra e um resultado muito interessante. Para concluir, como isto suja e continuará a sujar. Toda a pintura a pastel tem que ter um tratamento de fixação. Há estes tubos que são mesmo concentrado de fixativo para pastel e pode utilizar. O que acontece aqui com o fixador? Temos que colocar certo aqui umas 2 palmos, talvez um palmo, um bocadinho menos de 2 palmos, e apontar e cobrir toda a superfície. Portanto, isto fica, este não estava aqui há muito tempo. Ou seja, por isso é que o papel, estão a ver, aqui só no papel, este papel não precisa, tem que ter um bocado de consistência. Na parte do fixativo, ele precisa não se pode agora desintegrar, se for papel muito fininho, de 80 gramas, ou assim, não conseguiria resistir. Portanto, ele agora escureceu, mas vai secar e vai tornar basicamente aquilo que era quando o pintamos. Portanto, utilizar estes fixativos. Depois, vou guardar isto com algum cuidado, mesmo assim, depois de fixar. Portanto, é esta nossa aula, uma técnica bastante fácil e consegue resultados interessantes depois, porque conseguimos corrigir os detalhes, mesmo estas partes aqui que eu não me preocupei muito, depois podemos voltar aqui a pôr vermelho para salientar aqui estes contornos como fizemos na maçã, voltar a esfumar, etc. Ou seja, ir aperfeiçoando a nossa técnica, encontrar aqui soluções de compromisso, de trabalho e de evolução muito interessantes.